Meus queridos e amados, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui uma vez mais para a nossa ministração. Estamos aqui na nossa série de estudos bíblicos nas cartas paulinas. Cartas essas endereçadas às igrejas. E ao longo do ministério do inigualável apóstolo dos gentios, nós percebemos que Paulo deixou-nos uma gama de aprendizado extraordinário. Toda a nossa fundamentação de fé, regra e prática está calcada e consubstanciada nas cartas paulinas. E hoje nós estaremos abordando a primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja em Corinto. Semana passada nós fizemos uma breve abordagem na carta de Paulo redigida, endereçada à igreja em Roma. Hoje nós estaremos fazendo uma breve abordagem. Vale sempre salientar que nós não estamos aqui num grande tratado teológico, nem de forma pormenorizada, entrando em minúcias, em detalhes sobre a carta. Nós estamos aqui tentando, de alguma forma, de forma sintética, darmos uma visão panorâmica das cartas de Paulo, para que nós possamos ter também uma compreensão de tudo aquilo que o apóstolo Paulo ele pretende nos seus escritos. Paulo, com exímia capacidade, exímia inteligência, ele deixou-nos um grande e extraordinário legado. Então, quando nós estudamos as cartas do apóstolo São Paulo e nós nos fundamentamos nessas cartas, quando nós nos fundamentamos nas doutrinas que são colocadas pelo apóstolo São Paulo, obviamente, por conseguinte, a nossa fé a cada dia ela é robustecida. Tá bom? Essa é a nossa proposta. Então, vamos lá. Eu gostaria de convidar você para que nós possamos, então, adentrarmos na carta do apóstolo São Paulo à igreja em Corinto. Vale salientar, queridos, introdutoriamente, que a primeira epístola aos Coríntios foi escrita com o propósito de corrigir desordens que havia surgido na igreja de Corinto e para estabelecer aos fiéis um modelo de conduta cristã. Assim sendo, podemos determinar o seu tema da seguinte maneira: a conduta cristã na igreja, a conduta cristã no lar e a conduta cristã no mundo. Ela foi escrita, obviamente, pelo apóstolo São Paulo, ainda que haja alguns comentários, algumas dissertações que tentam invalidar a autenticidade dos escritos paulinos. Mas nós não queremos aqui entrar em detalhe. São alguns argumentos espúrios que não merecem a nossa apreciação, muito menos o nosso crédito, tá ok? Então a carta, ela foi escrita pelo apóstolo São Paulo na sua segunda viagem missionária, conforme Atos, capítulo 18, enquanto estava em Éfeso. Então, quando Paulo ouviu falar das desordens que estavam havendo na igreja em Corinto, e vale salientar, queridos, que a igreja de Corinto foi uma das igrejas mais problemáticas que Paulo trabalhou. E detalhe, essa igreja foi fundada por Paulo, diferentemente da igreja de Roma. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo São Paulo. Mas mesmo não obstante as adversidades e as lutas que Paulo tivera, ele ainda assim não desistiu, mesmo sendo uma igreja problemática. Uma igreja que nós iremos perceber que havia vários conflitos, várias brigas, várias intrigas, várias discussões e uma série de problemas existentes na igreja lá em Corinto. E Paulo procura, obviamente, diminuir os problemas, então, ali existentes. Então, se não vejam, queridos, Paulo ele toma conhecimento de algumas desordens e de algumas desarmonias que haviam ali. Paulo, ele faz uma breve visita em Corinto. Ele se hospeda por um tempo na casa de Priscila e Áquila, que eram também convertidos, e esses exerciam o mesmo ofício que Paulo exercia. Paulo, ele exercia o ofício também de confeccionar tendas. E não só tendas, mas ele confeccionava também aquelas grandes velas para as embarcações durante o período que os navios estavam ali aportados, porque
Corinto era uma cidade navegável, uma cidade de um grande porto, cidade portuária, cidade rica, cidade imponente. Era a terceira cidade mais importante da Grécia. Era uma cidade grega, uma das três mais importantes. Para que vocês tenham uma ideia, Corinto, ela abrigava no mínimo 12 monumentais ou suntuosos templos. E dos que se destacavam era o templo de Zeus, o templo do deus Apolo e o templo de Afrodite, que era a deusa da sexualidade, a deusa do amor. Era uma cidade totalmente mergulhada na promiscuidade, libertinagem sexual. Era uma cidade onde havia crimes, onde havia violências. Era uma cidade boêmia. Era uma cidade, pelo fato de ser uma cidade portuária e navegável, ali, vez por outra, sempre tinham marinheiros, navios que se atracavam ali. Havia no templo de Ártemis, para que vocês, digo de Afrodite, para que vocês tenham uma ideia, haviam no mínimo 1000 prostitutas, 1000 sacerdotisas, que eram prostitutas cultuais. As pessoas iam para o templo, cometiam orgia, cometiam todo tipo de promiscuidade e libertinagem sexual, e eles saíam dali. Havia toda uma cultura de promiscuidade. Era uma cidade extremamente mergulhada, imersa na libertinagem. Nós temos ali o grande templo do deus Apolo, que era o deus da beleza e influenciava o homossexualismo, e Paulo ele faz algumas abordagens nesse sentido. Paulo teve uma preocupação muito grande com essa igreja. A igreja em Corinto era uma igreja pequena, mas uma igreja que havia vários problemas ali existentes. Então, vamos então partir da premissa de que Paulo ele escreve essa carta para tentar corrigir algumas desordens que havia ali. Introdutoriamente, eu gostaria de deixar você bem consciente de que Paulo ele recebeu uma denúncia, ele recebeu um comunicado dos irmãos da casa de Cloide, que haviam todas essas dissensões e toda essa problemática na igreja lá em Corinto. Ele dá o nome e dá o endereço e CPF. Não é uma pessoa anônima, simplesmente alguém de uma lisura, de um caráter ilibado, chegou para Paulo, não de forma, me permita a expressão coloquial, não a título de fofoca, de disse-me disse, de promover dissensão, mas a título de fazer Paulo consciente do que estava acontecendo na igreja então formada em Corinto, que havia dissensões, que havia um problema muito grande ali instaurado dentro da igreja de Éfeso. Digo, dentro da igreja de Corinto. Aí Paulo, avisado pelos irmãos da casa de Cloé, ele então escreve esta carta. Primeira carta, que na verdade essa primeira carta, e eu gostaria, obviamente que aqui nós não temos condição de entrarmos em minúcias e pormenores em decorrência do tempo e do formato do que nós pretendemos colocar para vocês, que não é um grande tratado teológico, mas de forma muito sintética. Mas se você for analisar cuidadosamente, você vai perceber que essa primeira carta é uma primeira segunda. Porque a primeira carta que Paulo enviou, essa se perdeu. Paulo fez uma viagem, Paulo enviou uma carta e agora ele envia a primeira carta que chegou até nós, porque a primeira, na verdade, se perdeu, em decorrência do que ele ficou informado, e ele disse, olha, eu sou informado pelos da casa de Cloide, que está vendo isso no vosso meio. Eu, em parte, acredito, eu, em parte, eu creio. Posteriormente, alguns irmãos procuraram Paulo para inteirar Paulo do que de fato estava acontecendo. Paulo, e é interessante notar que Paulo, ele não diz, olha, eu fiquei sabendo, disse-me, disse, não. Porque
Nós temos por hábito, principalmente no século XXI, na igreja odierna, tem pessoas que dizem, olha, fulano de tal falou isso, tá havendo esse problema assim, o povo falou, e tipo, muitas vezes nós generalizamos. Tem pessoas até que dizem, a igreja vai mal, a igreja vai péssima, ninguém está gostando do pastor, ninguém está gostando do presbítero, ninguém está gostando do diácono, ninguém está gostando do oficial da igreja, ninguém está gostando da liderança A, liderança B, liderança C. Paulo, essa questão de que quem falou, quem deixou de falar, Paulo, ele é muito preciso quando ele diz, olha, fulano de tal me disse. Talvez alguns irmãos lá na igreja em Corinto disseram, ó, a família dele foi nos denunciar. Não era uma denúncia. Eles estavam deixando Paulo consciente que havia uma série de problemas ali. Havia, primeiro, imoralidade, disputa entre os crentes, desordem durante a ceia do Senhor, desordem durante os cultos. Então havia uma série de problemas ali na igreja de Corinto. Para responder às seguintes perguntas sobre essas questões todas que foram colocadas aqui, imoralidade, disputa entre crentes, desordem durante a ceia, desordem durante os cultos. Então havia toda essa problemática. Haviam divisões. Se não vejam, alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e um grupo dizia, eu sou de Cristo. Havia toda uma divisão, e o que Paulo coloca aqui, deixa muito claro, é sobre, em primeiro lugar, a unidade. A igreja não podia ser dividida, até porque o reino dividido entre si mesmo, ele não subsiste. A igreja ela precisa estar não só fundamentada, consolidada e embasada em Cristo, mas ela precisa também dessa unidade. Tanto é que Paulo, ele é muito claro quando ele diz, olha, que haja uma só palavra, uma só fé, um só entendimento. Que todos estejam harmonicamente juntos para a construção e a edificação e consolidação da igreja. Não há como subsistir diante de divisões. E havia divisões dentro da igreja. Havia divisões, haviam facções, grupos organizados. Tanto é, se não vejam, uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Havia pelo menos 4 grupos ali. Os grupos de Paulo, olha, Paulo era o fundador. E alguém dizia, não, eu só fico com a palavra de Paulo, eu obedeço apenas Paulo, porque Paulo foi o fundador, Paulo era plantador de igreja, ele plantou aquela igreja. Após Paulo, vem Apolo, e diga-se de passagem, Apolo era um proeminente pregador, era um homem versado nas escrituras, era um homem que tinha uma habilidade sui generis, era um homem que tinha habilidade de locução, habilidade de falar, era um homem eloquente, era um homem que com muita maestria, ele sabia convencer o seu público, o seu auditório, ele era muito versado, era muito preparado, ele sabia fazer uma dissertação como ninguém, ele tinha um oratório invejável. O próprio Paulo, ele elogia os dotes e as virtudes de Apolo. Ele não subestima Apolo, muito pelo contrário. Ele enaltece as virtudes de Apolo. Não poderia de forma alguma tirar os méritos de Apolo enquanto pregador. Um pregador eloquente, um pregador que se consubstanciava na palavra, que tinha base. Só que havia um outro grupo que dizia, não, nós somos de Cefa, nós somos de Pedro. Optamos por obedecer Pedro, o que Pedro falar, nós obedecemos. Já um outro grupo dizia, não, ó, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro ou Cefas, eu sou de Cristo. Alguns estudiosos, alguns rabinos,
Alguns homens bem versados nas escrituras, profundos estudiosos, eles chegam a dizer que esse grupo que se dizia de Cristo era o grupo que mais promovia aquelas dissensões. Até porque quem era de Paulo parava no mínimo para ouvir Paulo. Era o que se pressupõe. Os que eram de Apolo paravam para ouvir Apolo. Quando Apolo dizia, parou, todo mundo parava. Os que eram de Cefas, quando Pedro se pronunciava, todos paravam. Mas os que eram de Cristo, não. Nós não dependemos de autoridade espiritual de ninguém, não dependemos de liderança, nós não dependemos de ninguém, nós temos Jesus e acabou, a ordem vem dele, tudo emana dele e, somos assim com ele, podemos falar diretamente com ele fala diretamente. Ora, queridos, vamos parar para pensar. Um minutinho. Se o próprio Cristo, ele deu à igreja pastores, ele deu à igreja homens, ele não deu à igreja para os homens, ele deu os homens para a igreja. Através desses homens como canal de Deus para a comunicação para a igreja. E detalhe, não era, eu creio sem sombra de dúvidas, que nem Paulo, Apolo ou Pedro, eles abonavam essa conduta da igreja, essa conduta de criar ídolos, de criar fã-clubes, e que esse é um extremo perigoso. Paulo é pregador, só que se você for ler a carta toda aos Coríntios, você vai perceber que há uma crítica sobre as pregações de Paulo, alguns alegando que Paulo ele não tinha a proeminência de pregador como Apolo o tinha. Paulo pregava menos, mas ele escrevia mais. Apolo, ele tinha convencimento, ele tinha uma retórica invejável, uma dicção invejável. Já Paulo, ele não falava tão bem. Ele não era um exímio pregador, um pregador tão convincente como era Apolo. Havia uma disputa. Agora, Paulo, Apolo e Cefas, nenhum deles abonava essa conduta de fã-clube. Ei, deixa-me abrir um parêntese e contextualizar. Se naquela época, na igreja de Corinto, havia isso, imagine hoje. Tem gente que diz, não, eu prefiro um pregador. Questão de preferência é uma coisa, questão de idolatrar, de endeusar e criar facção, criar grupinhos, criar grupos e dividir dentro da própria igreja, dentro da própria instituição. Não, eu tenho pessoas que são meus pais estruturais na fé. Eu tenho pessoas dos quais eu me inspirei. Tem pessoas que eu pego como molde para a minha vida. Molde para a minha vida. Molde de fé, de caráter, de dignidade, de reputação, de habilidades. Nós precisamos de referenciais. Agora, nós nunca podemos idolatrar. Nós não podemos criar um fã-clube e dizer, não, para mim só vale a palavra de Paulo. Não, para mim só vale a palavra de Pedro. Não, para mim só vale a palavra de Apolo. E hoje, me desculpe a franqueza, nessa época digitalizada, época de internet, época de que tudo, as pessoas procuram os likes, fama, sucesso, glamour. Há uma tentação muito grande para isso. Há uma tentação muito grande para a criação desses fã-clubes. Aí, Paulo, ele se levanta, tanto é que Paulo ele é tão assertivo, eu preciso que você escute muito bem isso, por favor. Pare para pensar comigo. Paulo, ele chega logo aqui diante dessas divisões existentes lá na igreja de Corinto, ele diz, olha, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Apolo
Paulo, um é o que planta, um é que rega e o outro é o que dá o crescimento. Nem quem planta, o que planta não é nada, o que rega não é nada, mas Deus que dá o crescimento, que é tudo. Então Paulo, ele logo desmistifica, ele quebra logo com tudo isso, essa questão de divisão, brigas, intrigas dentro da igreja. Tanto é que Paulo foi informado que nessas divisões, queridos, por favor, eu preciso tanto que você entenda isso. Haviam irmãos ali que brigavam e levavam as suas brigas diante dos juízes daquela época. Levava para o fórum, para os juízes, para os magistrados. Quando Paulo diz, ei, vocês têm a mente de Cristo. Será que vocês não podem resolver isso entre vocês? Para não dar escândalo aos que estão de fora? Porque eles vão lhe censurar. A censura, a crítica vai vir. E não o aplauso, e não o louvor. Então, Paulo, ele verifica esses problemas. Um outro problema que estava tendo dentro da igreja em Corinto era a imoralidade. Talvez essa imoralidade ali muito campeante dentro da igreja de Corinto e um dos grandes escândalos que estava havendo, pasmem, e se quiserem, mas isso aqui é um fato, e se porventura algum novo convertido estiver me ouvindo nesse momento, não se escandalize, porque, infelizmente, essas coisas não deveriam acontecer, mas acontecem. Na igreja de Corinto havia um incesto. Tanto o pai quanto o filho estavam tendo caso com a mesma mulher. No caso, o filho estava tendo um caso com a madrasta. Havia um triângulo amoroso. A igreja tomou conhecimento, os líderes ali tomaram conhecimento e nada se faziam. Não tratava, não punia, não disciplinava. Aí Paulo, ele orienta, olha, que o mesmo seja tirado do vosso meio. Isso é uma imoralidade. Então Paulo, ele orientou para que isso fosse banido do meio da igreja, até porque vários prejuízos estavam acontecendo no leito da igreja, no seio da igreja. Havia escândalo. Todos estavam tendo conhecimento de que, poxa, o garoto estava tendo relação sexual com a madrasta. Isso era inadmissível, inadmissível à luz das Escrituras Sagradas. E Paulo, ele coíbe de forma muito dura, de forma muito incisiva. Paulo, ele coíbe isso. E detalhe, ele chama a atenção da igreja. Porque nada estava sendo feito. Estavam fazendo, como no dito popular, estavam fazendo vista grossa. Nada estava sendo feito para que aquilo fosse equacionado e resolvido da melhor forma possível. Aí Paulo, ele usa uma expressão que seja entregue o corpo a Satanás para que a sua alma seja salva. E nesse caso aqui, Paulo, ele usa essa expressão tão forte e tão incisiva e contundente, porque, ao que tudo indica, aquilo já vinha há algum tempo. Aquele relacionamento, aquele triângulo amoroso, havia uma cumplicidade, havia uma aceitação, como se fosse normal. Isso era muito próprio da sociedade, porque a imoralidade ali era enorme. Então, era enorme a imoralidade ali. Agora, dentro do seio da igreja era inadmissível. Aí Paulo fala também sobre a disputa entre os crentes. Havia uma disputa enorme. Cada um querendo que as coisas convergissem para si. Aí Paulo chega ao ponto de que havia uma desordem na ceia. Paulo começa a colocar, queridos, observe bem, Paulo, ele começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Chegam até a duvidar do apostolado de Paulo. Paulo, ele tem que evocar
quando ele teve o encontro com Cristo no caminho de Damasco, porque essa era uma prerrogativa para o apostolado. Para ser apóstolo, precisava ter convivido ou ter tido encontro com Jesus. E o próprio Paulo ele diz, olha, Jesus apareceu para os 12 e depois para mim, no caminho de Damasco. E a experiência que ele teve depois com Cristo. Então, ele não era simplesmente alguém que chegou ali por acaso, caiu de paraquedas. Não. Paulo ele foi chamado, ele foi comissionado, foi credenciado, habilitado devidamente para o exercício apostólico. E ninguém poderia questionar e colocar em xeque o seu apostolado. E Paulo, ele evoca isso. Porque alguns chegavam até a duvidar do seu apostolado. Agora, havia ali também uma desordem na ceia. Havia, no momento da ceia, uma festa que era conhecida, a festa do amor, que de amor não tem nada. A festa do amor, e logo após a festa do amor, se seguia a ceia. Queridos, quando se fala tanto de amor, e é interessante nós salientarmos que a Afrodite, que era a deusa do amor, Paulo, ele chega no contraponto mostrando a excelência do verdadeiro amor no capítulo 13. Quando ele chega a dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, nada seria. E aí ele continua, vocês conhecem muito bem todo o capítulo, a excelência do amor. Não esse amor platônico, doentio, esse amor centrado única e exclusivamente nos desejos carnais e na obscenidade, porque aqui havia um desregramento do amor. O amor era puro e simplesmente platônico, exacerbado. Era um amor que, na verdade, era mais um amor erótico. Havia uma perversão da sexualidade. O sexo é bom. Agora, quando há uma perversão, acaba sendo errado. Como no caso aqui, a prostituição. Aí Paulo ele evoca muito sobre isso. Quando ele diz, olha, pode, porventura, se alguém deita com uma prostituta, ele se faz prostituto com ela. Havia uma outra questão aqui, que é exatamente essa disputa, pode comer carne ou não? Havia um sacrifício lá no templo de Afrodite, onde os animais eram sacrificados aos deuses, não só Afrodite, Apolo, Zeus e outros deuses mais, e a carne que sobravam daqueles sacrifícios eram trazidos para o mercado e eram vendidos ali no açougue, e eram comercializados. Aí alguém levanta o questionamento, não, são apenas ídolos, eu posso comer? Outros diziam, não, eu não posso comer. Aí Paulo diz, olha, se comer escandaliza teu irmão, não coma por causa da consciência dele. O que quer isso dizer? Tem pessoas que têm estrutura, outras pessoas não têm. Se eu faço o meu irmão tropeçar, quem não tem ainda a fé, a consistência, a maturidade que eu tenho, o que você tem, e se você faz aquela pessoa escandalizar e se desviar, obviamente é melhor você não fazer. O que Paulo diz o que Paulo chegou até a dizer, olha, se comer carne escandaliza teu irmão, não coma, para não causar escândalo. Não há uma proibição aqui, porque a Bíblia e o próprio Paulo deixa claro, tudo com ações de graça, através da oração, é purificado. Então, havia essas desordens e Paulo aqui começa a colocar as coisas a limpo, ele começa a lavar a roupa suja, e roupa suja lava-se dentro de casa. Então, o que Paulo deixa muito claro aqui, em toda a carta, e a primeira carta aos Coríntios é isso. E quando ele trata sobre a ceia, que havia a festa do amor, assim chamada, que de amor, irmão, não havia nada. De amor não tinha nada. Nada de amor. Porque eles levavam pão, comida, bebida, vinho, levavam tudo. Comiam, bebiam.
Alguns, queridos, isso parece até hilário. Parece hilário. Mas alguns comiam tanto que ficavam, como diz minha mãe, empanturrado de tanto comer. Outros não comiam mais, porque os ricos, os poderosos comiam muito, tomavam aquele belo vinho do Porto, aquele vinho caríssimo, enquanto os outros, nada. Alguns ficavam bêbados, outros ficavam empanturrados de tanto comer, enquanto outros, nada. Aí Paulo dizia, olha, é por causa disso que há entre vós muitos fracos, doentes e dormentes. Aí Paulo ele começa a fazer uma exposição do que é verdadeiramente a ceia. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai, comei, tal. Aí Paulo ele começa a normatizar a ceia. Ele começa a colocar em ordem a ceia. E por último, fazendo aqui um preâmbulo geral, uma visão panorâmica do livro, e indo já para o finalzinho dessa carta do apóstolo São Paulo, primeira de Paulo aos Coríntios, a desordem durante o culto. Irmão, havia uma desordem, porque a igreja de Corinto, entenda bem isso, para a gente finalizar. A igreja de Corinto era enriquecida com todos os dons e havia muita manifestação. Havia muita manifestação de poder de Deus. Cura, libertação, salvação, batismo no Espírito Santo. Aí Paulo ele diz, olha, todos estavam profetizando ao mesmo tempo, todos falavam línguas estranhas ao mesmo tempo, todos profetizavam. Havia uma profecia, tipo, num culto com 100 pessoas, os 100 profetizavam. Os 100 falavam línguas estranhas. E quem estava na frente pregando? Como é que se ia entender? Aí Paulo ele começa a orientar. Não proibais falar a língua, mas se não houver intérprete, fique calado, fale consigo e Deus. Ele não proibiu de hipótese alguma, como algumas pessoas usam dizer isso. Não, muito pelo contrário. Paulo diz, não extingais ao Espírito Santo de Deus que habita em vós. Eu gostaria que todos falassem língua. Eu sou um dos que mais falam em língua. Então, Paulo, ele nunca proibiu falar línguas estranhas, ele nunca proibiu o renovo, ele nunca proibiu essas manifestações que são próprias, principalmente do nosso ciclo pentecostal. Não. Agora, que haja equilíbrio. Que haja equilíbrio. Imagine, eu estou pregando. E toda a igreja, em pleno dia de domingo à noite, está profetizando. Ou todos, durante a pregação, estão falando línguas estranhas. Então, havia uma desordem. O que Paulo chama a atenção, e ele procura corrigir, são todas essas coisinhas que estavam havendo. Divisão. O fã-clube lá que dividia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Aí Paulo diz, ei, nem eu sou nada, nem Apolo, nem... Quem foi que morreu? Foi eu? Eu morri? Foi eu que morri por vocês? Não. Então, queridos, que Deus nos ajude. Que possamos a cada dia olharmos para as Escrituras dentro dessa perspectiva de unidade, de organização, de temor, de obediência. Que nós possamos vigiarmos o máximo que nós pudermos no sentido de não ocasionarmos em escândalo, trazermos escândalo. Ajudarmos os fracos na fé, os que estão com joelhos trôpegos, que haja unidade. Então, a tônica do livro aqui é unidade. Em meio a tanto paganismo, em meio a tanta idolatria, em meio a tanta promiscuidade, a um mundo que naquela época era uma cidade que tinha aproximadamente 400 mil habitantes, mas era uma das cidades mais promíscuas daquela época. E uma igreja dificílima, mas Paulo não desistiu. Se você está pensando, pastor, a minha igreja é cheia de problema. Oi, eu duvido que fosse igual à igreja que estava em Corinto. Mas aquela igreja, ela foi se ajustando. Ela foi se harmonizando. Ela foi se adequando à vontade de Deus. Amém?
Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Espero que você tenha sido abençoado por essa ministração, espero que você tenha sido alcançado por essa ministração. Não é, volto a repetir, um grande tratado teológico, não estamos aqui entrando em pormenores, em minúcias, estamos trazendo de forma clara, objetiva e de forma sintética e de forma panorâmica, não pormenorizada, não entrando em minúcias, mas trazendo aqui de uma forma bem clara para que nós possamos ter um entendimento da carta de 1 aos Coríntios. Semana que vem, nós estaremos ministrando sobre a segunda carta do apóstolo São Paulo à igreja em Corinto. Que Deus te ajude, Deus te abençoe. Se você gostou, divulgue. Mande para um sem número de pessoas, divulgue o canal, mande para os teus amigos, tuas amigas, e Deus nos ajude, nos abençoe. Conto sempre convosco, com as vossas orações, do vosso servo, Pastor Marcos. Fique com Deus, forte abraço, shalom, larema, paz e prosperidade.